gente, vamos para mais uma aula? Então, vamos continuar então falando do nosso átomo. A gente falou sobre atomística, né? Vamos dizer assim, as teorias atômicas, e agora a gente vai dar continuidade. Então, só para a gente recordar, o átomo é a menor partícula, né, da matéria, então é a menor unidade da matéria. Tudo que nós temos no nosso meio ambiente é formado de átomos. Antes, átomo significava sem partes, indivisível. Hoje a gente sabe que não é mais isso, né? Então, ele é formado por partículas subatômicas. Só para a gente lembrar, então, ele tem um núcleo. No núcleo nós temos prótons e nêutrons. E ao redor desse núcleo, nós temos eletrosferas, camadas, né, onde circulam os elétrons. Em geral, quando a gente vai representar um átomo, por exemplo, a gente usa duas formas de representação. Uma é o que a gente encontra na tabela periódica, é esse de baixo, vou já falar sobre ele, e o outro é o que a gente usa para representar um átomo nas equações químicas, nas reações. Quando você vai explicar para alguém, você vai ter que montar, então, as informações de um átomo. Então, essa representação nas equações é esse de cima aí, ó. Eu coloquei um átomo qualquer, eu coloquei um X aí para representar um átomo que eu não conheço, tá? Então, o X representa exatamente onde vai ficar a sigla dele, tá? Cada átomo tem o seu próprio símbolo. Então, nesse caso, a sigla dele, o símbolo fica aí como se fosse um X, tá? Em cima, na parte de cima, onde tem um A, significa o número da massa. Massa é como se fosse o peso do átomo. A gente vai já falar sobre isso, tá? Embaixo, do lado esquerdo, onde tem o Z, fica o número atômico. O número atômico, para quem não sabe, é a identidade do átomo. Todo e qualquer átomo tem a sua própria identidade. A gente vai já falar sobre isso também, tá? E do outro lado, no outro canto, no direito, ficam os nêutrons. Então, se você vai representar um átomo numa equação química, você precisa colocar cada um na sua devida posição, tá? E se alguém perguntar, mas em cima do lado direito fica o quê? Poderia novamente ficar a massa, mas também pode ficar a valência do átomo. E aí, isso tem a ver com elétrons que ele vai compartilhar, doar ou receber. Isso a gente vai falar já já também. Então, essa primeira representação é a representação nas equações químicas e a de baixo é a representação do átomo na tabela periódica. Lá na tabela periódica a gente encontra a sigla, né, o símbolo, e aí tem o Fe aí que representa o símbolo dele. O nome dele fica embaixo, ferro, como vocês podem ver, Fe vem de ferro. A posição aí vai mudar também. E em cima, no cantinho, fica o número atômico e embaixo vai ficar a massa atômica, tá? E no outro canto, depende muito da tabela periódica. Se você está usando a tabela periódica velha, você vai encontrar isso aí. Se você está com a tabela periódica nova, não tem mais esses númerozinhos aí, que significa a distribuição eletrônica, tá? Então, essas são as representações que a gente encontra por aí quando se trabalha com átomo. Em geral, todo e qualquer átomo ele tem suas próprias características. Então, vamos começar com o número atômico. O número atômico ele é representado pela letra Z. Não me pergunte por quê. Também até hoje estou tentando descobrir, tá? Então, Z representa o número atômico do átomo. Então, nesse caso, o que é esse número atômico? É a identidade dele. Na verdade, é quantos prótons ele possui. Então, dependendo do tipo de átomo, o hidrogênio ele tem um próton, o hélio ele tem dois prótons, tá? Berílio, três e assim por diante. Então, berílio 3 não, errei. Berílio é 4. O lítio que é 3. Então, nesse caso aí, cada átomo tem o seu próprio número de prótons. E aí, eles estão exatamente no núcleo. Eles têm carga positiva. Então, o número atômico é a mesma quantidade de prótons. Então, Z é igual a P. E, coincidentemente, se nós estamos falando de um átomo da tabela periódica, significa que, se ele tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons ao redor na sua eletrosfera. Se ele tem um próton, ele vai ter um elétron. Por quê? Porque o número de prótons e o número de elétrons é a mesma coisa. Se eu tenho 10 positivas no núcleo, eu vou ter 10 negativas na eletrosfera. Então, a polaridade deles aí está estabelecida. Então, nesse caso, número atômico é igual ao número de prótons e igual ao número de elétrons. Não esqueçam essa regrinha aí, que a gente vai já falar dela novamente. Número de massa. O número de massa, na verdade, é
o peso do núcleo. Mas as eletrosferas não contam? Não, porque a massa dos elétrons ela é desprezível. Na verdade, a gente só conta com a massa do que está no núcleo. Então, massa do átomo nada mais é do que a soma das partículas subatômicas que estão no núcleo. E o que a gente tem no núcleo? A gente tem prótons e a gente tem nêutrons. Na imagem aí, por exemplo, eu tenho, por exemplo, vermelhinho, né? Eu tenho 6 e amarelinho eu também tenho 6. Então, eu tenho 6 prótons e 6 nêutrons. A somatória do que está aí dentro é o que vai me dar a massa desse átomo. Então, esse átomo aí, ele tem massa igual a 12. Tá? Eu coloquei aqui no cantinho para vocês para fazer uma observação. Quando eu tenho aqui embaixo peso atômico, lítio, né? Li, lítio, aí tem 6,94. Na tabela periódica de vocês, esse número ele nunca é exato, ele sempre vai ser com vírgula. Então eu costumo dizer que o lítio, o peso dele é 6, mas é quase 7, vamos dizer assim, né? Esses cálculos aí vocês vão precisar lá no segundo ano, para quando vocês forem fazer a massa atômica de um composto químico. Aí vocês vão usar as vírgulazinhas. Mas aqui pra gente, no momento, vocês só tem que saber que a massa é a soma do que tem no núcleo. Nesse caso, o somatório aí de prótons e nêutrons vai dar um valor específico. Tudo bem? Continuando. Eu coloquei duas questõezinhas aqui para que vocês entendam. Na primeira questão tem. São questões que aparecem em atividades, em pesquisas, em Enem, entre outras coisas, tá? Vestibulares. Aí tem lá, um átomo de certo elemento químico tem número de massa igual a 144 e número atômico 70. Podemos afirmar que o número de nêutrons que encontramos em seu núcleo é de quanto? Então, nesse caso aí, lembrem, a gente está recebendo o número da massa, a gente está recebendo o número atômico e a gente quer saber, e a gente está querendo saber o número de nêutrons. Só para lembrar, tá? Lembra que eu falei para a gente lembrar das regrinhas? Tá. Número atômico é a mesma coisa que prótons e a mesma coisa que elétrons. Então, o número atômico dele é 70. Então, eles têm 70 prótons ou 70 elétrons. A massa é a soma de prótons mais nêutrons. Se a soma de prótons mais nêutrons e próton é 70, falta saber quem é neutro aí. Lembra que o total vai dar 144. Então, é só fazer uma regrinha aí matemática para a gente encontrar o resultado, tá? Já já a gente volta para cá. Na 2 eu tenho um átomo genérico X apresenta a seguinte estrutura: prótons 13, nêutrons 14, elétrons 13. O número de massa desse átomo é igual a quanto? E aí ele tem as alternativas também. Então, eu quero saber, nesse caso aí, a massa dele. Lembra? A massa é a soma de prótons mais nêutrons. Eu tenho próton, eu tenho um nêutron aí. É só fazer o cálculo matemático também que a gente chega ao resultado. Vamos lá ver o que dá? Então, corrigindo aí, tá? No caso da massa daquela primeira questão, que era 144, certo? E eu já sabia quem era próton, que é o número atômico, que é 70. Falta saber quem? Falta saber meu nêutron. Jogando na regra matemática, na formulazinha, onde massa é igual prótons mais nêutrons, a gente invertendo a posição aí, nós temos nêutron é igual a massa menos a quantidade de prótons. Então, se a massa é 44 e próton é 70, subtraindo eu vou ter 74. Então, a resposta é a letra D. B, aliás, tá? De bola. Na segunda questão, lembra que eu falei para vocês que a gente queria saber a massa? É só somar prótons mais nêutrons. Se próton é 13, nêutrons é 14, somando vai dar 27. Esse daí é da letra D, ok? E vamos continuar que a gente tem mais informações. Na tabela periódica, os nossos elementos químicos eles estão organizados pela sequência de número atômico. Se vocês pegarem a tabela periódica de vocês, aí alguém pode dizer assim, professora, eu não tenho. Tem sim, gente. No livro de química de vocês, lá na última página, está uma tabela periódica. Não é uma atualizada, mas pelo menos você vai poder utilizar nessas nossas aulas aí, tá? Até que você consiga uma bem mais atualizada, mais recente. Então,
todos os elementos químicos na linha, olhando na linha, não na coluna, tá? Olhando na linha, vocês vão perceber que eles estão na ordem crescente, do menor para o maior, tá? De crescimento. Então, por exemplo, na primeira linha, eu tenho hidrogênio de um lado, hélio do outro. Hidrogênio é 1, hélio 2. Depois nós temos lítio e berílio. Um é 3, o outro é 4. Na mesma linha, nós temos boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. E aí você segue a ordem, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante. Então, eles estão organizados na tabela periódica de acordo com o número de prótons ou de número atômico que eles possuem. Lembrando que as tabelas periódicas atuais, elas têm muitas outras informações, além do número atômico e também a massa do elemento, tá? Ele pode, algumas tabelas apresentam, por exemplo, o estado que ele está, se ele é encontrado na forma sólida, líquida ou gasosa, qual o número de oxidação dele, a distribuição eletrônica, a densidade dele, a eletroafinidade, a eletronegatividade, todas essas informações e muito mais, tá? Em geral, quando a gente pega a tabela periódica, você vai encontrar os elementos com uma letra só ou mais de uma letra, tá? O que significa isso? É só para lembrar que os elementos químicos eles são escritos em latim, que foi a língua que os nossos cientistas encontraram na época para unificar todo mundo, para que todo mundo conseguisse entender qual era o elemento químico que a gente estava trabalhando. Porque aqui no Brasil a gente fala de um jeito, na Alemanha de outro. Então, para ficar universal, escolheram o latim. Então, os elementos químicos são colocados em latim, tá? Se for escrito com uma letra só, ela tem que ser maiúscula sempre. Se for com duas letras, porque acontece muitas vezes de você ter elementos químicos escritos em latim com o início da mesma letra, então eles colocam duas letras para diferenciar, por exemplo, hidrogênio é H, hélio também é com H, só que aí eles pegaram HE para falar do hélio. Então, hidrogênio, só o H, hélio é HE, e assim por diante, tá? Aí algumas pessoas até se perguntam, mas professora, ouro é AU na tabela periódica? Sim, porque ouro em latim é aurum, tá? E outra observação também, quando é colocado duas letras para representar um elemento químico, a primeira maiúscula e a segunda minúscula, tá? Só para lembrar. Uma coisa também que é importante vocês conhecerem hoje é sobre íons, tá? Em geral, quando a gente pega um elemento químico lá da tabela periódica, ele está no estado fundamental, quer dizer, ele ainda não foi energizado para se ligar a alguém. Então, ele ainda está na forma tradicional, na forma neutra, lá na tabela periódica. A partir do momento que um elemento químico ele precisa se unir para formar compostos, para formar novas substâncias, ocorre um processo que nós chamamos de energização, tá? Algumas pessoas colocam até ionização relacionada à energia do elemento. Então, assim, quando um elemento químico, só para lembrar novamente, os únicos elementos da tabela periódica que não precisam se ligar a ninguém mesmo, são os que estão com a sua última camada completa, que estão lá nos gases nobres. O restante da tabela periódica, todo mundo precisa se unir a alguém para se estabilizar. Tá? Para ficarem totalmente estáveis. Então, nesse caso, por exemplo, alguns doam elétrons, outros recebem elétrons. Então, faz com que, por exemplo, eu quero a molécula de água, tenho o hidrogênio, eu tenho o oxigênio. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua última camada, ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar, então, para ele se estabilizar, ele se une ao hidrogênio, formando a molécula de água, formando uma substância. Então, essa é a necessidade da ligação entre os elementos da tabela periódica. Alguns doam, outros recebem e outros compartilham, tá? Elétrons. Então, quando isso acontece, aqueles elementos, né, aqueles átomos que doam elétron, que perdem elétron, vamos dizer assim, eles são chamados de cátions, íons chamados cátions, porque eles estão buscando a estabilidade.
Então, eles acabam ficando com um positivo, sinalzinho de positivo neles, porque eles estão perdendo. Porque eles estão perdendo elétrons aí, eles estão doando. Então, quando um elétron doa, quando um átomo ele doa elétrons, ele fica positivo. Então, ele pode ficar só o maisinho, um mais, ele pode ficar com 2 mais, ele pode ficar com 3 mais. Por exemplo, o cálcio aí, tá? Ele acabou perdendo 2 elétrons na sua última camada, então ele ficou com 2 mais. O boro, por exemplo, o boro é da família 7A, ou vamos dizer assim, a família do flúor, né? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Então, no caso dele aí, ele está precisando de um elétron. Se ele está precisando de um elétron para ficar estável, ele está recebendo. Se ele está ganhando, ele vai ficar com a carga negativa, tá? Então, ele vai ficar aí com menusinho. O 1 não aparece, fica só o menos. Se fosse, por exemplo, o oxigênio, era 2 menos, tá? E assim por diante. Depois eu vou explicar isso mais para vocês. E aí, para que vocês entendam, quando ele recebe, eu dou o elétron, a quantidade de elétrons é a única coisa que muda deles. Eu coloquei dois exemplos para vocês. Eu coloquei um sódio, tá? E eu coloquei o flúor. Então, o sódio normal, ele tem número atômico 11. Se vocês contarem aí nas bolinhas ao redor, ele tem 11 prótons, né, lá no seu núcleo. Ele tem, então, 11 elétrons e automaticamente número atômico, número de prótons e número de elétrons é o mesmo. Ele está aí da forma tradicional que está lá na tabela periódica. A partir do momento que ele vai se ligar a algum outro elemento, eu vou colocar aqui, por exemplo, o cloro. Vamos imaginar que o sódio se une com o cloro para formar o nosso sal de cozinha. Quando ele se une com o cloro, ele doa aquele elétron que ele tem a mais sobrando, né? Doa, e ele vai ficar agora com a quantidade de elétrons menor. Os prótons não mudam, o número atômico não muda. Ele só doou elétrons. Para quê? Para se estabilizar, para ficar, para se unir a outro elemento químico e formar uma substância que nós conhecemos. Então, observem que a única coisa que mudou aí foi o elétron. Por quê? Porque ele doou. Então, quando ele doa, ele perdeu um elétron. Então, ele fica sódio, Na, mas esse mais aí significa que ele perdeu um elétron, ok? No outro exemplo, eu tenho o flúor. O flúor do mesmo grupo do cloro, tá? Imaginando que fosse um cloro aí, por exemplo, eles têm 7 camadas, 7 camadas não, perdão. Eles têm 7 elétrons na última camada. Para ficar estável, ele precisaria de 8. Ao todo, a gente soma aí, a gente tem número atômico 9, né? É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. E aí ele precisa estar estável. Para ele se estabilizar, ele precisa receber um elétron. Então, imaginando que ele recebeu esse elétron do sódio, agora ele vai ficar com 10 elétrons. O número atômico continua a mesma coisa, o número de prótons continua a mesma coisa, só que o número de elétrons mudou. Ele recebeu. Se ele recebeu, ele vai ficar com um sinalzinho negativo. E aí, lembrando, quem doa é chamado de cátion, é mais. Quem recebe é chamado de ânion e fica com menos. Até a próxima, gente. Estou aí disponível para tirar dúvidas de vocês. Tchau!